Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o FX Cast, o nosso terceiro episódio, e hoje um episódio muito especial para ajudar você que ainda está atrasado com as suas metas financeiras e as suas metas aí para 2023. O ano de 2022 ficou para trás e muita gente estipula metas, né, para concretizar esse ano, no próximo ano, né, depois da virada do ano. Isso é comum e muita gente acaba não fazendo isso, e para ajudar os atrasadinhos, hoje a gente está aqui para tentar te ajudar a gerenciar melhor aí o seu ano de 2023. Estou aqui com o Diego Mendes, Diegão, meu sócio, mais uma E aí, vez. Celão? Só alegria? Só alegria, 2023 promete? promete. Vamos que vamos, mais um ano aí, começando com força. Boa, o Diegão tá aqui, gente, porque o Diego é um dos caras que eu conheço que mais sabe planejar as coisas. É um cara planejador na essência e até por isso, enfim, é um grande assessor de investimentos também. É meu sócio aqui e a gente tem uma tarefa importante. Eu acho que ele vai poder ajudar muito a gente aqui. Diegão, você para a gente começar, sem entrar no detalhe, você tem algum método, alguma métrica para gerenciar os seus objetivos anuais, seja financeiros, seja quaisquer outros objetivos aí? Boa, Celão. Cara, eu tenho ao longo dos anos desenvolvido, né, uma maneira de eu conseguir cumprir todos os objetivos que eu estabeleço para minha vida. E agora, casado, né, Sim. há 2 anos, quase 3 anos já, para que eu e a minha esposa, a gente consiga cumprir todos os nossos objetivos. Então, desde quando eu passei a perceber a necessidade de estabelecer, né, metas, como as pessoas gostam de falar, eu comecei pelo mesmo caminho e percebi que eu não conseguia, a grande maioria dos objetivos que eu tinha ali para mim, eu não conseguia chegar no final deles. Boa, acho que essa é a dor de muita gente, né? E a primeira coisa que eu descobri é que as palavras que a gente usa, elas conhecem os resultados. E quando a gente fala de meta, quem você conhece que estabelece as metas, as suas metas pessoais ou até mesmo corporativas para o seu ano e não cumpre? Um montão de gente. Sim, a grande maioria. Então, o primeiro passo, a primeira mudança que eu comecei a fazer é, eu não uso mais a palavra meta. Tá, então já temos aqui uma definição importante. Não são metas para 2023, é isso. A palavra meta está abolida. Abolida. Qual é o termo correto? Não sei se é o correto, mas que você chegou à conclusão de que vai te levar ao atingimento. Aí, assim, de fato não existe a palavra correta, porque eu acho que isso é muito pessoal. Sem dúvida. Você tem que usar aquela palavra que faz mais sentido para você. E para mim hoje essa palavra é alvo. Alvo. Ou objetivos. Legal. Porque isso traduz para mim que eu estou buscando algo que é meu, que é pessoal, e não aquilo que a maioria das pessoas busca e não cumpre, e não consegue cumprir. Tá bom, então alvo como alguma coisa que é sua, já é sua, não é um senso comum de que é necessário atingir, todo mundo quer atingir. É alguma coisa que é sua e por isso você utiliza esse termo, né, essa palavra para setar ali as coisas que você quer. Então eu tenho os meus alvos e os meus alvos, a palavra alvo me traduz o seguinte, isso é uma coisa que eu vou conquistar neste ano ou ao longo dos próximos anos. Então eu tenho 8 pontos, né? 8 coisas que eu listo como importantes para eu planejar o meu próximo ano e também os futuros que virão após esse. Então eu começo pela base, né, que é você escrever aquilo que você quer buscar como alvo, como objetivo, mas além de fazer isso para o próximo ano, no caso agora, 2023, eu já começo a escrever aquilo que eu tenho para 2024, 25, 26, 30. Por quê? Porque quando hoje eu me vejo planejando o meu futuro que vai além de um ano, é importante que eu transcreva isso. Porque às vezes eu esqueço. Sim. Se eu, por exemplo, estou pensando na troca do meu carro daqui a 3 anos e eu não escrevo qual o carro, eu não sou específico naquilo que eu estou buscando, eu incorro no risco de cair no consumismo. De alguém, um terceiro, chegar para mim e falar assim, não
não é esse o carro que você precisa, é esse aqui, porque esse aqui é mais bonito, tem um LED tal, Sim. tem a bolsa de ar não sei o quê. E aí deixa de ser o seu julgamento, é o julgamento Exato. do outro ali te enviesando, né? Exato. Então, eu me preocupo em eu mesmo ser o responsável por estabelecer os meus próprios alvos, objetivos de vida. E eu faço isso em conjunto com a Patrícia. Legal, esse é um ponto legal, assim, dois pontos que eu quero te perguntar aqui pra gente iniciar. O primeiro, todo esse teu planejamento é um planejamento familiar, você faz em conjunto com a sua esposa? Ou é alguma coisa que como que você faz? Vocês fazem separadamente, depois vocês cruzam, etc? Ou é algo que vocês sentam e falam, bom, vamos planejar junto aqui? A gente faz juntos. Tá. A gente faz juntos. Eu tô aqui olhando, né, você tá falando, eu tô olhando aqui para minha planilha, que eu fiz essa semana passada, né? A gente sentou para fazer isso, uma semana antes do final do ano, né? E, bom, a gente tá gravando esse podcast no comecinho de janeiro, né? Sim. Mas, então a gente lista os nossos alvos que são individuais, então aquilo que é o Diego responsável por buscar, por cumprir, aquilo que é da Patrícia, no caso, dela buscar, cumprir, e aquilo que é conjunto. Então, se, por exemplo, a gente está pensando em comprar ou alugar um novo apartamento, isso é conjunto. Sim. É um objetivo que os dois precisam trabalhar para cumprir, para conquistar. Legal. E quando o objetivo é de um ou de outro, a gente sempre busca listar assim, poxa, legal que você tem esse objetivo. Eu posso te ajudar em alguma coisa para que você possa chegar lá também? Importante. Então não é esse é seu objetivo e você se vira. Não, vamos, apesar de ser um objetivo seu, vamos trabalhar ele juntos, né? Perfeito. Eu penso, só para concluir, eu penso que fazer o seu planejamento, se você é casado, né? Casado, fazer esse seu planejamento em conjunto, em família, é muito importante. Porque se você, de repente, tem um alvo profissional, talvez, que vai numa direção e o seu cônjuge tem um outro alvo que é dele ou dela e que vai para outra direção e vocês não estão dividindo isso, isso pode causar muitos problemas no casamento. Sim. Em algum momento tem que convergir, né? Tem que senão, convergir. Eu concordo super. Por isso que eu acho que faz parte, é muito importante compartilhar isso. E aí, o outro ponto importante desse teu começo de fala é você faz isso, obviamente, ali antes da virada do ano, mas existe algum... Você falou também que você não olha só para o próximo ano, você olha para alguns objetivos um pouco mais longos para não se esquecer, né, da essência ali, do que você busca. Mas durante o ano, então vamos pegar esse ano de 2022, acredito que você tenha feito em 2021, isso com ela também. Em 2022 vocês tiveram alguns momentos ali de revisitar e, putz, estamos no caminho certo, ou vamos corrigir rota aqui rapidamente para a gente não perder o objetivo? Então, esse é um ponto muito importante e a gente passou por um desafio nesse ponto, porque a gente fez o nosso planejamento de 2021 para 2022 e a gente acabou falhando em revisitar isso ao longo do ano. Entendi. Então, para este ano de 2023, a gente já se comprometeu na agenda, inclusive, dos dois, que a gente compartilha a agenda também, de revisitar uma vez ao mês a nossa planilha aqui. Legal, isso é importante. O Diegão falou de agenda aqui. Agenda, sistema, qualquer coisa. Não confie 100% na sua mente. Assim, as coisas elas vão embora. Então, se é um compromisso, se você quer sentar uma vez por mês com o seu companheiro, com a sua companheira, para falar de objetivos que foram traçados para esse ano e se a gente está no caminho ou não, anota isso em algum lugar, senão vocês não vão sentar, vocês não vão falar sobre isso. Isso é um fato, né? E o mais importante de tudo, Marcelo, isso tem que ser gostoso de ser feito. Sem dúvida. Não é para ser uma coisa chata, putz, que saco, tem que fazer isso de novo, Afinal todo de contas, mês. Vocês estão colocando alvos de crescimento de vida, Claro. de coisas positivas. Ninguém Exato. busca algo negativo, né? Então, Perfeito. já que é para falar de coisas positivas, que isso seja gostoso, que seja prazeroso ali a discussão. E sempre comemorar juntos os resultados que vocês alcançam. Por menores que sejam, Por né? menores que sejam. A gente fala isso internamente aqui na empresa, inclusive, né? Comemorar as pequenas conquistas ali. Eu acho que o que move o ser humano é o progresso, né? Então, a pequena conquista significa que você está progredindo. Então, eu gosto muito disso. Mas vamos lá, vamos entrar um pouquinho, né? Você falou que você tem 8 coisas que você lista. Você segrega, então, os alvos em
setores, né? Existe uma divisão setorial, quase trazendo para o mundo de ações aqui, né? Existe uma divisão setorial aí. Conta um pouquinho como é que funciona. Isso. Só para concluir a primeira parte, que é a gestão de alvos que a gente estabelece, como acaba ficando uma lista muito grande, e é natural que isso aconteça, porque você, no nosso caso aqui, a gente está estabelecendo não só os objetivos para o próximo ano, mas para tudo que a gente já tem projetado para o nosso futuro. Então a gente faz numa planilha de Excel básica, né? A gente faz a listagem desses alvos e a prioridade deles na nossa vida e no nosso ano. Então aquilo que é para 2023 tem, sei lá, uma série, tem mais de 20 alvos aqui que a gente colocou junto. Então o que disso aqui é mais importante? Então o que é que a gente precisa focar, né? O que eu vou buscar primeiro? Né? Exatamente. Então isso é importante. E colocar data também, né? Data, cara, exatamente. Funciona demais. Acho que meta, alvo, sem data não é alvo, né? Não é meta, né? Quando você coloca uma data, você coloca uma pressão em você. Cara, você tem até, sei lá, 3 meses, até final de março para cumprir tal objetivo. Então, você tem que correr atrás. É isso. Não tem plano B, né? Não tem plano B, exatamente. É mais uma coisa que a gente traz aqui pro nosso dia a dia empresarial, inclusive, né? Não tem plano B. Vai dar certo porque vai dar certo e a gente vai só achar o jeito, mas que vai dar, vai dar. Perfeito. Então, listar prioridades, então acho que é o ponto para a gente fechar essa primeira parte. Você deve estar estranhando um pouquinho o nosso papo um pouco fora de investimentos, mas não se engane. Investir é tudo, tudo é investimento. Então, investir no seu planejamento, na busca dos seus alvos, no gerenciamento da sua família, dos seus planos, do atingimento dos seus objetivos, é um baita de um investimento. Não sei se você concorda com isso, mas acredito que sim. Perfeitamente. É provavelmente um dos maiores investimentos que você pode fazer. Porque se você não tem buscas em comum, se você tem frustrações contínuas porque você não comemora o atingimento das suas metas ali pequenas, ainda que sejam pequenas, essa frustração ela vai te desincentivando e aí, enfim, inclusive seus investimentos financeiros podem sofrer por conta disso. Né? Então, só um adendo para as pessoas entenderem também do que a gente está falando aqui hoje. Mas vamos lá, começa lá, Diegão. Então, o primeiro ponto é esse que a gente acabou de falar, a gestão dos nossos alvos. Ou se você é solteiro ou solteira também, você pode fazer isso individualmente. E se você tiver alguém, um amigo, uma amiga que possa compartilhar isso, obviamente alguém da sua maior confiança, fica legal você ter alguém para dividir, né? Mas vamos lá, então esse é o primeiro ponto, a gestão dos alvos. O segundo é a gestão do tempo. Gestão do tempo. Por quê? Cara, um dia tem 24 horas. Um ano, se a gente está falando de um planejamento para um ano, 365 dias, um ano tem 8.760 horas. Como que eu uso isso? Né? Eu não sei se você sabe, mas 30% do nosso dia, das 24 horas que a gente tem no dia, a gente gasta dormindo. Você só tem 70%. Tamanho da perda, né? Perda não, né? Dormir é bom pra restante, caramba, exato. Para cuidar de tudo isso. E não só tudo isso, você tem que dar atenção para filhos, para amigos, você tem que ter o seu momento de lazer, de distração. Então, como que você faz a gestão do seu tempo? E, por exemplo, fazendo esse exercício de como a gente tem gasto o nosso tempo, a gente descobriu que, por exemplo, a Patrícia está usando o Instagram dela, as redes sociais, né, muito mais do que ela deveria. Né? Ela não trabalha com isso, né? Ela tem um trabalho, não é um trabalho digital, enfim, e ela usa as redes sociais de forma de entretenimento mesmo, né? Para passar o tempo. E a gente descobriu, olhando no celular dela, que ela está usando 1h08 do dia. A média de uso dela é 1h08. Poxa, tem oportunidade aqui. Sim, né? Sem dúvida. Então, e não que isso seja uma crítica às pessoas que adoram usar, mas assim, se você precisa de mais tempo para atingir determinado alvo, poxa, acho que é um bom lugar para se começar, né? Perfeito. Então, quanto tempo que você gasta dormindo? Quanto tempo que você gasta investindo em redes sociais, aleatoriamente passando tempo ali, rolando tela? Quanto tempo que você gasta de transporte, por exemplo? Acho que é uma grande dor das pessoas, né? Então, rever se de repente eu estou levando muito tempo para o meu trabalho ou para levar o meu filho na escola, quanto tempo que eu gasto do meu dia nisso e
se eu tenho como melhorar, como otimizar, para usar esse tempo em algo que vá me direcionar a cumprir os meus alvos, né? Cara, isso pode acarretar até uma mudança de moradia. Sim, Olha que perfeitamente. doideira, né? Porque, Perfeitamente. claro que o primeiro pensamento de todo mundo é, pô, diminuir ali rede social tal. E aí, em relação ao transporte, pensar, putz, de repente trabalhar um dia mais de casa. Tudo bem, são mudanças possíveis, mas no extremo, no limite, pode acarretar até uma mudança de moradia. Legal, esse raciocínio é show de bola. Sim. Inclusive, fazendo uma higienização mental e física até. Às vezes você mora num apartamento muito grande que te requer talvez um custo muito alto para manutenção, limpeza, esse tipo de coisa, ou até mesmo você tem que fazer esse tipo de atividade, isso gasta tempo seu, né? Você poderia estar dedicando a um estudo, um conhecimento novo que você poderia estar se dedicando, um curso, sei lá. Então, você, de repente, mudar para um apartamento menor faria sentido. Sem dúvida. Ou, de repente, o seu uso de televisão, quanto tempo você está gastando na televisão aberta ou vendo série, Sim. entendeu? Série é um terror. Eu parei de assistir série há um tempo, porque você termina um episódio, você já logo quer emendar no próximo. Desesperador. Dependendo do seriado, é desesperador. Não, cara, você entra num looping infinito. Eu parei de assistir. É verdade. Eu particularmente gosto de assistir algumas séries, lógico, mas acho que tudo é gestão, né? Então, acho que a gestão do quão valioso é aquele seu momento pode te trazer uma decisão. Se você vai utilizá-lo ali para assistir uma série que provavelmente vai te levar simplesmente a um momento de lazer ali, de tranquilidade, ou se você vai utilizar aquele momento para atingir o seu alvo, né? Na busca ali do Exato. alvo. Parece besteira, mas não é, cara. Faça Não é. uma gestão, uma revisão de como você tem gasto o seu tempo. Cara, e na verdade não é besteira, é muito longe de ser besteira. Existem muitos estudos que falam sobre as dores, né, das pessoas, e, enfim, o que é fator desencadeador de doenças psiquiátricas, enfim, depressão, ansiedade. E 10 entre 10 pesquisas, tempo aparece ali no 1, 2 ou 3, no primeiro, segundo ou terceiro lugar, como sendo uma das maiores dores, que as pessoas não conseguem manejar as suas atividades e a busca dos seus objetivos dentro do seu tempo ali do dia. Então, ponto número 1 é mais do que bem colocado, não é nada besteira aí, pelo amor de Deus. Isso aí eu tô refletindo aqui porque eu tenho um monte de decisão para tomar baseado nisso, tá? Mas depois a gente vai conversar isso aqui no particular. E uma outra gestão que a gente faz é a gestão de relacionamentos. Tá, esse é o ponto. Esse é um terceiro ponto. O terceiro ponto já. O primeiro ponto é a gestão de alvos, depois o segundo, gestão de tempo, Tá bom. e o terceiro, gestão de relacionamentos. O que é gerir seus relacionamentos? Quem são as pessoas que você tem gasto a maior parte do seu tempo com? E como que essas pessoas te ajudam a chegar nos seus alvos? Né? E talvez você tenha amizades que te levam para rumos que não te direcionam a isso. Tá bom. Então você tem que literalmente se distanciar ou se desconectar completamente dessas pessoas, não sei. E às vezes isso pode ser parcialmente ou de maneira parcialmente ou definitiva. definitiva, tá? Eu mesmo deixei muitas amizades para trás ao longo dos anos por conta disso. E não é fácil. Não mas é importante. Se você pensa em crescimento, se você quer realmente se desenvolver na sua vida, você precisa tomar algumas decisões importantes. Caramba. E isso também está relacionado ao digital, né? A gente passa muito tempo hoje em dia nas redes sociais e você segue pessoas que, cara, tem gente que nem sabe quem segue. Sempre assim, mais algumas das decisões que eu preciso tomar. Então assim, da minha rede social, se você entrar no meu Instagram, por exemplo, eu tenho acho que hoje 91 pessoas que eu sigo. E essas pessoas são pessoas que são mentores meus, que são pessoas de mercado, né? Para eu acompanhar o dia a dia, saber o que está acontecendo, pessoas que eu confio, né? E que me levam para um próximo nível, que me fazem refletir, que me fazem pensar diferente ou querer fazer algo novo, algo diferente, entendeu? Legal. Então eu faço essa gestão de relacionamentos. E essa gestão de relacionamentos, enfim, ela te leva ali a não simplesmente olhar para as amizades já feitas e aí repensá-las ali, ou para as pessoas que você segue atualmente e repensar isso, mas para o que você vai fazer daqui para frente, né? Então, provavelmente os lugares que você vai frequentar ou
os ambientes que você vai se expor provavelmente vão ser ambientes de crescimento a partir desse raciocínio, dessa gestão, desse terceiro ponto. Perfeito. É Eu isso? gosto muito de usar o conceito de modelagem. Isso está na PNL, né? Sim. Na Programação Neurolinguística. Modelar é você olhar para aquilo que aquela pessoa faz, ou aquela empresa, a gente pode modelar empresas também. A gente faz bastante né? isso. Olhar o que ela faz, o que ela fez, né? Para sair do ponto A ao ponto B e como que isso você pode importar, né? Para a sua vida e passar a praticar também. Sim. Então eu gosto muito de acompanhar essas pessoas que estão num nível onde eu quero chegar, né? Pessoas Perfeito. Que já estão em lugares que eu ainda não estou e que eu quero alcançar. Perfeito. E eu uso isso para me ajudar a crescer. E não só acompanhá-las, né? Obviamente digitalmente, mas se possível se relacionar com Sim. elas, estar no mesmo ambiente, né? Sim. Existe aquela regrinha de que você é a média das 5 pessoas que você mais está próximo. Para você ter ideia, em 2022 eu participei de 6 treinamentos presenciais com essas pessoas. 6 treinamentos completamente diferentes que são exatamente para poder me conectar, pegar a energia dessas pessoas. Isso é importantíssimo, cara. Cara, que legal. Faz uma diferença tremenda, assim. Esse é o ponto talvez mais desafiador dos que a gente falou até agora, porque os outros são mais objetivos, né? Você Sim. seta objetivos, tanto de tempo quanto de alvos, mas esse você se predispõe a sacrificar alguma coisa relevante, que é um relacionamento com uma pessoa que eventualmente te diverte, que eventualmente te tira daquele dia a dia de loucura, etc. e tal, e você fala, não, eu preciso por um bem maior, e não é interesse, né? Acho que ficou muito claro aqui que é o atingimento de um objetivo. Eu tenho um alvo que é muito importante para mim e para que eu atinja, enfim, o que vai custar, né? Então, eu acho que esse talvez seja o mais desafiador. Eu sou um cara muito apegado, né? E você também, a gente já bateu um papo sobre isso com as amizades. Mas, obviamente, se você abrir o meu Instagram hoje, fatalmente tem um monte de gente que não faz nem sentido eu não converso ou seguir por qualquer coisa. E mesmo no meu dia a dia, alguns relacionamentos com certeza poderiam ser revistos, né, digamos assim. Mas legal, cara. Terceiro ponto, super desafiador e super bem colocado. Eu vou te falar, eu tenho familiares que eu não sigo, cara. E tá tudo bem. Sabe assim, não é nada contra ninguém. É que hoje seguir virou um negócio, né? Se você não me seguir, você me odeia. Tá não contra é mim, isso, sim, não tem nada a ver. Não é isso. Não tem nada a ver. Exatamente. Aquela pessoa vai participar, eventualmente, se for um familiar, né? No caso, participar do teu ciclo ali, festas, alguma coisa assim. Mas não é sobre isso. É sobre quem você segue na maior parte do seu tempo. Sim. Como que essas pessoas te ajudam a chegar no próximo nível. E seguir Instagram, LinkedIn, qualquer rede social que seja, deveria ter a ver com menos com gostar da pessoa e mais com eu quero ver qual conteúdo essa pessoa vai produzir, né? Então, realmente, assim, não faz sentido. Às vezes faz sentido você não seguir o seu melhor amigo se ele não produz conteúdo, né? Então, assim, você tá com ele no dia a dia, ele faz parte da sua vida, etc., mas ele não produz conteúdo. Então, talvez faça sentido fazer uma gestão disso mesmo, e isso vai te ajudar a chegar num objetivo. Perfeito. Legal. Então, a gente falou de gestão de alvo, gestão de tempo, gestão de relacionamentos, né? Então, eu já estabeleci os meus objetivos ali pro ano. Eu já meio que garimpei ali pessoas, né? Já dei uma limpada no meu tempo também. Agora eu preciso ver o que eu preciso adquirir de conhecimentos novos. Porque muitas vezes você tem ali um objetivo, sei lá, você quer buscar uma nova renda, uma nova fonte de renda nesse próximo ano. Tá, mas eu não tenho esse conhecimento para estabelecer essa nova fonte de renda. Sim. Então, onde que eu vou buscar? Que curso que eu tenho que fazer? Que palestra eu tenho que participar? Então, eu faço uma gestão de novos conhecimentos. O que eu preciso aprender de novo para me ajudar a chegar nesses objetivos? E aí a gente faz uma lista de cursos que a gente quer fazer, de treinamentos que a gente quer participar. Se a gente sabe que alguém vai fazer talvez uma palestra presencial próximo, a gente pode, vamos colocar na agenda para a gente ir nesse dia. Então, a gente faz uma gestão disso. E, obviamente, coisas aparecem no meio do caminho, mas no decorrer do ano, né? Mas a gente já faz essa pré-listagem nesse planejamento anual. E isso não é nada aleatório, obviamente. Não é
gostaria de saber, por exemplo, editar um vídeo. Não, não é isso. Assim, baseado não no é meu genérico, alvo, é específico. baseado nesse alvo 5 da lista, Sim. eu não tenho o conhecimento necessário, eu preciso buscar onde eu vou encontrar, como eu vou fazer, eu vou encaixar isso no meu próximo ano. Perfeito. E é muito legal como as coisas se conectam, né? Assim, eu tô imaginando, assim, sabe aquelas... Imagina uma folha em branco, assim, um brainstorm gigantesco. Eu tô imaginando você fazendo isso com a Paty em casa, assim. Não, pra cá, pra chegar nisso aqui, não. Isso aqui não. Pô, precisamos abrir mão disso aqui. Não, pô, isso é Cara, vou te falar que é muito louco. se fosse eu sozinho, se fossem 2 Diegos, ia ser assim. Sim, imagina. Mas como é outra pessoa, é a Patrícia, e ela tem o jeito dela, a personalidade dela, isso é super importante você entender com quem você está se relacionando e como essa pessoa absorve a mensagem que você está passando. Então, funciona melhor na planilha, então não é nada tão cabeludo assim, um negócio meio monstruoso, mas é uma planilha simples e parece que tem um monte de coisa, né? E a gente nem terminou ainda, tem mais coisas para gente ver, mas assim, em 1 hora a gente mata isso. Não, cara, tem sabe? um monte de coisa, porque por mais que você coloque ali pontos, né, bullet points, cara, se você desdobra tudo isso, se você, cara, isso é papo para um mês, assim, para ser sincero. É isso. Ainda bem que a gente não é casado, porque Na verdade, se fosse eu e você é um fazendo, papo pra ano, né? a gente ia ficar 1 mês fazendo esse negócio aí. A gente é casado em sociedade, né? Então, mas é um casamento, sociedade é uma espécie de casamento. Mas é um casamento... Tem contrato. Tem contrato. Tem contrato. Então, vamos lá, vamos continuar. Que vamos eu já lá. comecei a imaginar casado contigo. Falei, não, pelo amor de Deus. Bora. Cara, vamos lá. A próxima gestão, e aí a gente começa a entrar na esfera mais financeira, né? É a gestão de recursos. Tá bom. Recursos não é necessariamente investimentos, tá? Aquilo que eu tenho de patrimônio financeiro. Patrimônio financeiro faz parte dos recursos que você tem. Então, carro, tudo que você tem de patrimônio, né? Carro, imóvel, às vezes você tem, sei lá, se você é um fotógrafo, você tem um equipamento lá, um conjunto de máquinas fotográficas, aquilo tudo é recurso. Sim. Então, recurso é tudo aquilo que pode te levar a monetizar ou fazer negócio ou potencializar o atingimento dos alvos que você tem. Tá bom. Então, o que é fazer gestão de recurso? Eu sei os alvos que eu tenho e eu sei que eu preciso potencializar os meus recursos para me ajudar a chegar lá. Entendeu? Então, assim, nesse exercício que a gente fez agora para 2023, a gente acabou descobrindo que a gente tem um bem nosso de valor substancial que não está gerando o retorno que a gente gostaria. Caramba. Então, a gente identificou esse ponto e já estamos num processo de revisão. Olha, o que a gente pode fazer aqui para otimizar isso? Porque não é uma coisa simples de ser feita, né? Então, enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o ponto é, fazer uma gestão de recursos me predispõe a refletir sobre tudo aquilo que eu tenho de patrimônio, tudo aquilo que eu já construí até aqui e como que eu continuo potencializando essas coisas para me ajudar a chegar nos próximos alvos que eu tenho. Tá, então vamos lá. Gerenciamento, né? Revisão aí dos recursos. Então você eventualmente tem um bem que tem um valor e que provavelmente quando você adquiriu você esperava um retorno. E aí você está dizendo que vocês sentam e fazem uma revisão no seguinte sentido: olha, do dia que eu adquiri até aqui, isso não me trouxe o retorno esperado. Talvez faça sentido a gente rever, se desfazer do bem ou melhorar o ambiente no entorno desse bem para que esse bem de fato gere renda ou gere o retorno esperado. É mais ou menos esse raciocínio. Exatamente. Você tem os seus alvos estabelecidos. Então, o ponto é, aquilo que eu já tenho construído está funcionando do jeito que está ou eu posso usar de uma maneira diferente? Eu tenho um imóvel, eu tenho um carro, eu posso vender esse bem para abrir um negócio? Eu posso... Tudo depende muito dos objetivos que você tem e como que isso pode ser usado a seu favor. Cara, e trazendo até um pouco para o mercado... Por isso que é até meio individual, né? Não, claro, mas trazendo até um pouco para o mercado financeiro isso, você faz isso com segurança, né? Essa revisão para você é tranquila de ser feita, né? Porque provavelmente você sabe exatamente o motivo pelo qual você adquiriu esse bem.
né? Trazendo um pouco isso para o mercado financeiro, né? A gente discute aqui muito isso com os clientes. Se você sabe o motivo que te levou a comprar determinado ativo financeiro, seja ele um título de renda fixa, seja ele uma ação, seja uma cota de um fundo de investimento, o que acontece no meio do caminho, uma oscilação ou algum ruído que leve ali alguma performance não tão boa, você vai estar absolutamente seguro e tranquilo para poder tomar a melhor decisão, porque o motivo que te levou a comprar, ele está ali, ele está claro para você. É o que a gente chama de rebalanceamento. É isso, exato. Eu gosto desse raciocínio porque ele me traz o retorno, o ROI, o ROIC, né? O retorno ali sobre o valor investido, sobre o capital investido, muito à tona, né? Você não comprou um ativo ou não comprou um bem por nada, né? Basicamente, você esperava um retorno dele. Isso. E se eventualmente ele não está acontecendo, faz sentido rebalancear ou revisitar essa estratégia de investimento, que no final tudo é uma estratégia de investimento, né? Perfeito. Gestão de recursos. Perfeito. Que legal. Cara. Então a gente falou de gestão de recursos, esse é o 5º ponto, né? De 8. E o próximo é fazer gestão dos próprios investimentos. Sim. Tá? Então eu gosto de olhar isso separadamente porque são de fato coisas distintas, né? A forma como eu invisto o meu capital, e aí investimentos não necessariamente são somente os investimentos financeiros, né? Eu posso falar de investimentos em negócios. Sim. Tá? Sim. Então, se eu tiver algo assim, eu posso fazer... Não é só o investimento que você faz aqui na FX, né? Exato. Não é só isso. Exato. Mas se você só tem investimentos financeiros, né? Em corretora de valores e tal, bolsa, fazer uma revisão disso é muito importante. Então, todo ano que começa, você tem ali novidades, você tem uma previsibilidade econômica, política... Ciclos, né? Ciclos, exatamente. Então, é importante que você esteja com esses investimentos alinhados a tudo mais que você já tem pré-estabelecido. Então, por exemplo, para esse ano, eu junto com a minha esposa, a gente entendeu que a gente precisa dos investimentos mais líquidos. Sim. Por quê? Porque a gente tem objetivos onde possivelmente esse capital precisa ser utilizado. Então, a gente precisa ter liquidez. Então, com isso, a gente faz um rebalanceamento desses investimentos. Diminui a tomada de risco, diminui o prazo da carteira. Exatamente. Isso é uma gestão de investimento, mas sob a nossa ótica familiar, né? Tem a ótica de cenário, né? E aí isso também pode corroborar para a gente estabelecer os investimentos que a gente vai fazer, né? Mas fazer essa revisão, e aí para quem, no caso, já trabalha com assessor bacana, senta com o seu assessor, chama ele no começo do ano para vocês fazerem essa revisão juntos, porque aí ele vai poder contribuir com essa expertise de cenário, né? Legal. Talvez você não tenha tão bem digerida, né? Mas traçar isso é super importante para que o seu ano flua bem, para que você não tenha nenhuma dor de barriga no meio do caminho, né? Porque sabe como é que é mercado, né? E mais uma vez trazendo ali a certeza do motivo pelo qual você está fazendo aquilo, etc. Então, para você não ser pego de surpresa e eventualmente estar aí 2 anos sem olhar os seus investimentos, sem gerenciar o seu recurso financeiro, faz muito sentido essa reavaliação dos investimentos financeiros, né? Não sei se é assim que você colocou, mas a gestão do patrimônio financeiro, né? Sim, perfeito. Legal. A gente está no ponto 6 já, né? Esse é o 6º? Esse é o 6º. Antes da gente ir para o 7º, não falei no começo do vídeo, mas vou pedir aqui para vocês. Tá gostando do conteúdo? Assistiu os 2 últimos episódios? Diz pra gente o que você tá achando, comenta aqui os vídeos, curte. Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente pra caramba. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. O conteúdo de hoje eu tenho certeza que você está curtindo e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Isso aqui é um conteúdo muito legal para as pessoas que eventualmente não sabem ainda ter o seu próprio método de gestão de tempo, de recursos, de relacionamento e de tudo que a gente vem falando aqui. Isso é muito importante e vai fazer o seu ano de 2023 ser melhor. Tá bom? Então,
ajuda a gente e ajuda as pessoas a terem esse conteúdo também. E comenta como que você faz o seu planejamento do ano, né? Verdade, pra gente saber. verdade, é legal. Assim, se você tem um planejamento, essa é a primeira coisa, né? E como você faz, a gente fica curioso aqui para saber. Isso aqui é uma troca, não tem ninguém dono da verdade aqui, então se você eventualmente tem um método legal e quer compartilhar aqui com a galera e com a gente, vai ser super bem-vindo. Beleza? Show de bola. Vamos lá, Bom, 7º ponto. 7º ponto é a gestão de negócios. Rapidinho, você depois me dá essa planilhazinha aí para eu dar amigo. Vamos lá, 7º ponto. Compartilho sim, com certeza. Aliás, se o pessoal aí quiser, eu posso de repente fazer aqui um modelo para a gente poder compartilhar, né? Legal. Se você quer a planilha, comenta aqui no vídeo, a gente, dependendo do número de respostas, a gente disponibiliza aí. Perfeito, show de bola. Gestão de negócios, fontes de renda. Cara, eu acredito muito que o investimento, esse que a gente faz aqui, ele é super importante e muitas pessoas encaram isso como o único meio de você construir patrimônio. Eu enxergo completamente diferente. Eu acho que quando você fala assim, comece investindo com R$100. Cara, isso é balela, de verdade. Assim. Isso ajuda muita gente a aguçar o interesse para querer começar, mas isso nunca vai te levar a construir um super patrimônio. Eu acho que o começo é assim, crie reserva, ponto. Assim, de fato não é um investimento que vai multiplicar o seu capital, aqueles R$100. Você nunca vai ficar milionário fazendo R$100 ali, entendeu? Exato. Por mês. Então, o grande segredo, o grande truque é você ter fontes de renda, entendeu? Para que você também não dependa só de uma, né? Então, eu acredito muito que todo indivíduo precise pelo menos de 3 fontes de renda. Legal. Tá? Então, eu faço uma gestão disso também. Então, eu reviso o que hoje me gera renda e onde mais eu quero abrir essas frentes. Então, penso sempre muito direcionado para aquilo que eu já faço, como que eu posso potencializar, se eu estou falando do meu negócio, como que eu posso fazer o meu negócio gerar novas fontes de renda, ou mesmo na minha individualidade, né, como pessoa, que outros tipos de negócios que eu já invisto, que eu faço, né, e onde lá eu posso também continuar diversificando. E nesse ponto você acredita, obviamente, vamos pensar em 3 fontes de renda. Você acredita que obrigatoriamente essas fontes de renda elas precisam conversar com algum tipo de predisposição ou talento ou aptidão que você já tenha? Ou você acha que é possível, através daquela busca ali por conhecimentos, você mudar totalmente ali e buscar alguma coisa muito fora simplesmente porque você acha que é uma boa oportunidade? Cara, eu acredito muito em você potencializar aquilo que você já carrega. Então, seus talentos, suas habilidades, sua competência e conhecimento. Então, você saber monetizar isso de alguma forma é muito importante, tá? Então, aqui no nosso negócio, a gente está sempre conversando sobre o conceito de ecossistema. Vamos continuar crescendo, expandindo, né? Perfeito. Nunca trabalhar com uma única linha. Uma frente de negócio. Exato. Sim. Então, e na minha individualidade, até junto com a Patrícia, a gente abre outras frentes. Então, eu tenho interesse em mercado imobiliário, eu faço renda ali, eu tenho e-commerce, né? Eu tenho outras fontes de renda que eu tenho trabalhado. Aqui hoje eu tenho, e aí eu considero sempre a renda dela também, né? Ou as rendas dela, no caso hoje ela tem uma. A gente tem 5 fontes de renda hoje. E a gente tem mais, deixa eu ver aqui, 7 fontes de renda que a gente quer desenvolver. Legal. Então, isso corrobora com os alvos que a gente tem também. Entendeu? Então, como que eu dou esse start? Talvez que conhecimento que me falta para abrir essa fonte de renda? Então, eu faço uma gestão disso e priorizo talvez uma nova fonte ou 2 ou 3 para esse ano. Legal. Eu te fiz essa pergunta porque existe uma discussão muito grande, né, sobre você nasce com algum tipo de talento, algum tipo de predisposição. Eu sinceramente acho que existem predisposições, mas eu não acredito no dom que resolve tudo por si só, né? Então, acho que o esforçado acaba ganhando do talentoso, né? Quando o talentoso não é esforçado. E aí eu acho que o segredo é buscar fontes de renda em ambientes que você se adeque pelo menos, então que você tenha uma predisposição a gostar,
onde muitos talentosos não se esforçam para fazer acontecer, né? Então, eu acho que a combinação disso... Isso é um assunto que me intriga bastante, é um assunto que eu gosto de ir atrás, de estudar, porque acredito sim que você deva ter outras fontes de renda, até para você não ser quicado para fora do jogo se alguma coisa acontecer com a sua única fonte. Mas eu acho que esses balizadores, pelo menos para mim, são super importantes. Assim, um ambiente que me conecte com alguma predisposição que eu tenha, onde ali existam poucos talentosos esforçados, digamos assim. E aí o meu esforço vai fazer com que eu chegue na frente. Acho que é um pouco essa lógica. Eu acho que assim, quando a gente fala de fontes de renda, existem 3 tipos de fontes de renda, né? O mais básico, assim, a sua renda principal, que é onde você dedica a maior parte do seu tempo, esforço, suor, para gerar aquele dinheiro. E a renda principal é aquela que paga as suas contas. É isso. É a renda ativa, né? Aquela que você, de fato, emprega tempo, enfim, você tá ali. Depois você tem a renda extra, que é aquela que você faz, talvez num final de semana, ou eventualmente quando surge uma oportunidade, ou em termos de volume financeiro, ela não faz parte da sua renda principal, ela não paga suas contas, ela tá lá, 10% daquilo que você faz como renda principal, então ela é uma renda extra, né? E tem a renda passiva, que é aquela que naturalmente a gente acaba enxergando mais dentro do ambiente de investimentos. Então você faz lá uma aplicação, juro sobre juro, vai te gerando uma renda passiva, né? Talvez fundo imobiliário seja o melhor exemplo. Um exemplo mais fácil, assim, que a gente... Então, você tem esses 3 tipos de renda. Então, eu tenho a minha fonte de renda principal, que é onde exatamente eu dedico a maior parte do meu tempo e esforço, e eu gosto de pensar em renda passiva. Então, na renda passiva, eu posso precisar dedicar tempo, esforço, conhecimento para aplicar, ou talvez não, eu posso delegar. Então, eu gosto de pensar assim. Eu gosto de trabalhar com o conceito de rendas passivas, onde eu tenho essa, como você falou, capacidade, habilidade para gerenciar junto, né? Mas isso não significa que eu possa fazer investimentos em áreas que eu sou um completo leigo. Sem dúvida. Desde que eu tenha um bom parceiro, uma pessoa de confiança. Perfeito. Coloco ali um dinheiro na mão dessa pessoa e ela faz o investimento e toca para mim ali. Mundo ideal, você se cerca de conhecimento e pessoas. Nesse mundo, se você não conseguir absorver o conhecimento ou a predisposição, você se cerca de pessoas, né? Então, e é isso. Até para voltar um pouco, quando a gente fala de gestão de relacionamentos, isso tem total a ver com networking, cara. Total. Então, eu não estou buscando somente pessoas que eu quero aprender com elas, né? Para eu, de fato, crescer, enfim, aprender coisas novas. Eu quero me conectar com pessoas novas para fazer negócios novos, para Sem dúvida. andar junto, sabe? Sem dúvida. E isso é muito diferente de você ter uma pessoa lá no digital, por exemplo, que passa aquela percepção de distância, né? Distanciamento. Você tá junto, mas não tá, né? Não tem aquela conexão humana. Sim. Você precisa ter pessoas para andar junto. Então, o networking potencializa isso. Legal, cara. Putz, ponto 7 aí, super, super anotado e enfim, acho que tá ficando legal para vocês seguirem aí. Obviamente, se quiserem. O Diegão tá vendo aqui se ele vai disponibilizar a planilha, depende do número de comentários nesse sentido. Mas assim... Comentem muito aí, galera. Mas ouvindo o conteúdo aqui, acho que já dá pra enfim, balizar aí o seu próprio gerenciamento. Boa. Vamos lá. E o último ponto, não menos importante por ser o último, mas é a gestão de viagens, cara. Puta, gestão de viagens é bom demais, é ruim, né? Não sei, depende do ano. Viajou muito, então a gestão de viagem não foi tão... Depende se você está fazendo uma viagem de lazer, né? Ou se você está fazendo viagem de negócios. Sim. Então depende muito também da sua dinâmica, como é que é isso. Tem gente que viaja toda semana, né? Tem gente que viaja esporadicamente. Então, em família, a gente faz esse planejamento porque é importante, né? Para a gente poder se organizar. No caso, a Patrícia, ela tem férias que ela precisa tirar, então ela trabalha no modelo CLT, né? CLT, então ela tem que se organizar para fazer uma viagem comigo, né? Ou ser uma viagem de final de semana, se a gente vai conectar isso com a emenda de um feriado. Então, se planejar isso para que
essa viagem não aconteça de última hora e você tenha que pagar mais caro por isso, inclusive. Isso faz total sentido, economicamente falando. Sim. E também na gestão do seu tempo, né, cara? De repente, ela quer fazer uma viagem e eu estou num processo de lançar aqui um produto digital, ou eu estou, sei lá, num mês importante para fechar um cliente importante e eu não posso sair daqui. Então, ter esse planejamento é importante. Eu acho que gestão, esse último ponto sobre as viagens enfim, me traz muito isso à tona. Gestão é importante por mais, vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas por mais superficial, entre aspas, que seja o tópico, né? Porque viagem é essencial, tá? Assim, é diferencial, inclusive, nos relacionamentos, mas parece um tema mais superficial. Quando você fala de gestão de dinheiro, né? De recursos financeiros, gestão de tempo, parece muito mais relevante do que a gestão da viagem, mas não é. Gestão é relevante em qualquer aspecto da vida, eu acho, cara. Então, você trouxe uma reflexão financeira para a gestão de viagem. Poxa, se você consegue, no final do ano, fazer um gerenciamento e um planejamento de tudo que você quer em relação a viagens para o próximo ano, não é só que você vai ficar tranquilo em relação a isso, você vai economizar dinheiro, sim. Não, cara, tem gente já planejando viagem para a Copa dos Estados Unidos hoje, comprando pela, sei lá, exatamente, 10 vezes menos o preço. Né? Exatamente. Eu não tô olhando ainda para a Copa, mas eu tô olhando para a Olimpíada do ano que vem já. Então eu tô mais ou menos aí querendo me planejar em relação à viagem sobre isso. Eu vou te falar, eu conheço um cara que fez a volta ao mundo, ele conheceu todos os países da Terra e ele não gastou 300 mil reais. Caramba. Muito louco isso, né? Caramba, 300 mil. Ele não gastou 300 mil. Então, assim, viajando com a esposa, mundo, né? Tá? 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. Caramba. Cara, tudo é gerenciamento, tudo é planejamento, né? E sem passar perrengue, porque as pessoas pensam assim, gastou pouco, né? Dormiu na rua. Não. O cara fez um negócio legal e, enfim, é uma pessoa que tá aí na internet divulgando o seu trabalho e ensina as pessoas a fazerem isso. Mas cara, é muito legal. Hoje, com as possibilidades de trabalho que a gente tem, assim, não tem desculpa, né? Assim, não tem muita desculpa. Acho que a gente consegue viajar e gerenciar a viagem, planejar a viagem e, eventualmente, se for necessário, trabalhar dessas viagens e conectar uma viagem de trabalho com uma viagem de lazer, porque provavelmente você não precisa estar no escritório. Então, acho que tem muita possibilidade aí quando o assunto é viagem. Tá vendo? Você acha que a gente só fala de investimento aqui? A gente tá falando de viagem. A gente tá falando de Olimpíada, de Copa aí. Diegão, vai pra Olimpíada? Paris, ano que vem. Vamos? Vamos fechar aqui? Vambora. Ó, 2024, Paris. A gente já tá combinando aqui, saindo daqui, já vamos ver passagem. Maravilha. Celão, para fechar e entregar algo a mais aqui, além dos 8 pontos que a gente falou. Mais, cara. Você entregou 8 pontos super relevantes de planejamento de gestão que vão fazer com que a vida das pessoas aí no 2023 seja muito mais tranquila e organizada. Pô, entregar mais coisa ainda. Sim. Isso se chama over-delivery, né? Eu gosto muito desse conceito. Over-delivery hoje ainda é diferencial, daqui a pouco é requisito, tá? Assim, entregue mais. Exato. Mas, cara, é o que você falou, assim, a gente está entregando, mas não adianta nada a pessoa ouvir e não fazer nada. Uhum. Tem que agir. E para ajudar a agir, eu gosto muito do conceito de agenda. E eu confesso que eu não era um adepto de agendas, né? Eu tinha a minha agenda do Outlook, né? Que é a agenda corporativa. Só com as minhas reuniões ali do dia e nada mais, assim. Então, todo o resto ficava para quando eu quisesse fazer na minha cabeça ali. Então, academia, estudos, tal. E isso me colocava numa procrastinação danada, cara. A gente é humano, a gente é falho. Então, eu já em 2022 comecei a usar a agenda, Google Agenda, simples, né? Gratuito. E essa agenda eu compartilho, aquilo que faz sentido eu compartilho com a Patrícia, né? Legal. E isso também estimula ela a também fazer parte dessa organização, né? Mas, cara, é impressionante como as coisas mudam. E aí, tudo aquilo que você estabelece como alvos e ações que você precisa cumprir para cumprir esses alvos, numa agenda, te ajudam a chegar lá mais rápido, sabe?
Então, fazer agenda eu acho que é um ponto super importante, todo mundo tem que ter. Cara, e volta naquilo que eu falei lá no começo. Além de você se organizar, etc, etc, não dá pra confiar na nossa mente, cara. Não dá, assim. Você não vai lembrar, você vai... Além de procrastinar, obviamente, o que você acha que não precisa fazer naquele momento, que não tá na sua agenda, muita coisa, cara, vai passar. Você vai lembrar um mês depois, você fala, pô, você devia ter feito, não fiz. E então, pô, conceito de agenda, ter uma Cara, agenda. vou te falar uma coisa, o cérebro, ele é preguiçoso. Uhum. Tudo que ele puder fazer para você economizar energia, ele vai Sim, fazer. sim. E eu vou te falar, quase todo mundo perde Sim. pro cérebro. Sim. Ele comanda você. Cara, e assim, você tem tantas ferramentas hoje para te ajudar com isso, né? Porque delegar isso tudo pro seu cérebro que tá preferindo, obviamente, tá confortável Exato. e Então, assim, descansado. use essas ferramentas porque elas ajudam muito. E uma outra coisa, outras duas coisas, mas elas são muito parecidas, é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi em um treinamento de inteligência emocional. Você precisa ter o seu mural da vida extraordinária, sabe? Uhum. Então, assim, só que eu faço esse mural de um jeito diferente. Por quê? Porque existem 5 formas do nosso corpo, da nossa mente, captar as informações ao seu redor, tá? Então, você tem os olhos, captam imagens, você tem os ouvidos, né? Você tem a sinestesia, que são os toques, você tem o paladar, né? Então, eu faço o meu mural de um jeito onde eu consigo trabalhar todos esses sensores do corpo, né? E como que eu construí isso? Eu construí esse mural com imagens, vídeos que eu pego na internet e, obviamente, são imagens, né, de coisas que eu estou buscando para minha vida. Então, o próximo carro que eu quero, eu vou lá, pego imagens desse carro ou vídeos, monto tudo num videozinho. Então, carro, apartamento, filhos, enfim, tudo que eu quero Seus alvos lá. como alvo. E eu posso ser específico naquilo, então eu pego exatamente o carro que eu quero. Não ponho qualquer outra coisa. Coloco isso num vídeo, ponho uma música que tem aquele ativacional, motivacional para te inspirar, para te fazer, pô, vamos lá para mais um dia. E eu assisto isso de manhã, sempre que eu acordo ali eu assisto, e antes de dormir. Caramba. Cara, isso é muito louco. Antes de dormir também? Antes de dormir. Por quê? Porque nos últimos 20 minutos, antes de você deitar na cama, tudo que você estava fazendo, o seu cérebro ele vai digerindo durante o sono. Isso, inclusive, é uma técnica de estudo, né? O pessoal que faz Enem, vestibular, esse tipo de coisa. Você revisar os pontos que você tem maior dificuldade nesses últimos 20 minutos e depois de dormir, te ajuda a memorizar mais e compreender melhor aquele tema. Cara, quando você falou disso, me veio uma coisa na cabeça e agora já me veio outra. A primeira, eu te perguntei se antes de dormir também, porque quando a gente, pelo menos no meu caso, né, quando eu ponho muito a cabeça para funcionar antes de dormir, eu tenho dificuldade para dormir, porque minha cabeça não para. Então, por isso que eu te perguntei, antes de dormir também. Mas aí eu acho que não é que você põe a cabeça para funcionar, eu acho que você só se conecta ali com os seus alvos de uma maneira que até te relaxa, né? E a segunda coisa que me veio na minha cabeça é até sentimental, assim. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre me dizia que eu precisava mentalizar o que eu queria sonhar. Ai, que doideira, né? Então, deitar na cama e pensar, olha, eu quero sonhar com isso, eu quero que minha noite seja dessa forma e que eu pense nisso. Então, isso que você falou me conectou com isso, porque basicamente é o que você faz, só que não pro seu sonho, pra sua vida, né? Então, mas você sabe que o mural, ele tá totalmente ligado com a lei da atração, que é o que você falou aí, que é você mentalizar, Sim. atrair para você aquilo que você quer. O mural, ele te faz praticar esse exercício todos os dias. Sim. Todo momento que você olha ali, vou te falar, cara, o nosso carro a gente conquistou assim. O carro que você sabe que a gente tem ali. Sim. Cara, a experiência foi muito louca, assim. Da gente poder ter colocado aquele carro no mural e antes esse mural era um mural que ficava atrás da porta, era só de imagem. Olhar para ele todo dia, mentalizar aquilo, falar, eu quero esse carro, tal, e tantas outras coisas. E acontecer. Sim.
A cirurgia do cabelo agora também foi igual, cara. Muito louco. Caramba. Então funciona, sua mãe não estava errada. Agora pratique. Eu tô pensando isso pra caramba, assim, eu tenho... E ó, uma coisa que funciona como terceiro ponto aqui pra gente finalizar, é você ter a experiência de estar presente e tocar, sentir o cheiro, sabe, das coisas que você está buscando. Então, por exemplo, se estou usando um exemplo de carro aqui, se você tem um carro que você busca, né, para conquistar ali, cara, vai lá, faz um test drive. Porque às vezes é um alvo tão grandioso que você fala, nossa, mas você desacredita. Sim. Tô colocando aqui, mas você fica com aquele receio assim, puxa, mas será que eu vou realmente ter esse carro um dia na minha garagem? Quando você desacredita do alvo, você tá desacreditando de você, claro. Na verdade. Então, vai até lá, vai até o apartamento que você quer, vai até o palco que você quer palestrar, não sei o que é, mas de alguma maneira encontra um jeito de estar naquele local e toca, sente, porque aquilo entra na sua mente e aí quando você olhar ali para o seu mural, para aquele mesmo item, o alvo que você tem, você vai lembrar daquela sensação que você tem um teve. outro sensor ali já conectado com aquilo também. Fica mais próximo. Sim, sem dúvida. Entendeu? Cara, que legal isso. Muito louco isso. Que legal isso. Isso tá vendo aí, gente? Quanto tempo já? Aqui, ó. Quase 1 hora aqui de organização pro seu ano, organização pra sua vida, né? Então, falamos aqui de 8 pontos que... Claro que é o método que o Diego utiliza para organizar o ano dele, os alvos dele, não vou mais chamar de meta já tirei da frente. Mas que você pode se identificar, e você pode modelar, você pode buscar se referenciar nisso de alguma forma, não precisa copiar ali na vírgula, mas eu acho que tem muita bagagem, tem muita vivência aí e muito conhecimento. Cara. Só para deixar claro... Não tirei nada do vento, assim, sabe? Sim. Cara, isso tudo que eu estabeleci aqui, o que a gente está falando, é científico, é experiência de pessoas que já chegaram lá, tá? E funciona. E experiência própria também, obviamente, ajuda, né? Você ser testemunha daquilo. Sim. Né? Sim. Então, não tirei nada do vento. Isso aqui é prática e conhecimento adquirido ao longo dos anos, através de coisas que eu fui aprendendo no caminho, né? Então, funciona, galera. Funciona legal, mesmo. Digão. Pô, parabéns, cara. Baita aula pra mim de organização, de planejamento. Vou tomar algumas decisões. Já tomei algumas decisões e vou implantar a partir de agora. Porque acho que gestão é tudo, organização é tudo, investir é tudo. Tudo é investimento. É isso aí. Gostou do papo? Demais, cara. Massa, bom demais. Sempre bom. Sempre bom, me faz refletir pra caramba. Gosto da gente conversar. Curtiram o papo também? Se você curtiu, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, comenta, diz o que você achou, escreve como você faz a gestão do seu tempo, como você faz a gestão do seu planejamento, como você faz tudo isso e quanto mais comentários tiver, mais se aproxima do momento que o Diegão vai disponibilizar essa planilha aí pra gente. Será que eu vou disponibilizar? Não sei. Vamos ver. Esse pessoal tá fraco aí, hein? Vamos ver quantos comentários a gente vai ter no final desse negócio aqui. Tá bom? Maravilha. Gente, esse foi mais um FX Cast. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês no próximo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.